Vamos lá? E aí, pessoal, todos bem? Todos animados? Foram bem de férias? Aqueles que fizeram o semestre passado? Foram bem? Quantos dias, quantas semanas de férias? Tudo isso? Nossa, e vocês estudaram nesse período? Hã? Muito! Não fica nem vermelhinho de falar, né? Nossa! Então vamos lá. Pessoal, vamos dar continuidade, direito civil, ok? Agora nós vamos começar com o direito das sucessões. Delícia, né? Para os colegas novos, sou a professora Maria Cristiana, tá bem? Sou do Ministério Público Federal, segundo grau do Ministério Público Federal. Então, eu sou procuradora regional da República, tá bem? Regional porque segue a Justiça Federal, que é regionalizada. Então, eu tenho atribuição sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá bem? Atuo em matéria previdenciária. Tenho assento na 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E na tutela coletiva, eu atuo com a matéria indígena mais cidadania. Ok? Já fiz as apresentações, que é muito chato, né? Vamos lá? Primeiro tópico, coloquem aí. Considerações gerais. Considerações gerais. Pessoal, a gente vai começar, evidentemente, conceituando o que vem a ser o direito sucessório, o direito das sucessões, ok? Então, vejam, em havendo o falecimento de uma pessoa, há necessidade de que tenhamos um conjunto de normas, princípios, regras, né, que disciplinem a transferência do patrimônio dessa pessoa para outrem, para os herdeiros dela, tá certo? E é justamente, herdeiro ou então legatário, e é justamente o direito das sucessões que vai cuidar disso. Tudo bem? Então, o direito das sucessões, por favor anotem, é o conjunto de normas e princípios, que regem a transferência. Conjunto de normas e princípios que regem a transferência da herança e do legado, aos herdeiros e aos legatários, em razão da morte de alguém. Ok? Tá claro aí? Herança é uma coisa, legado é outra coisa. Herdeiro é uma coisa, legatário é outra coisa. Tudo bem? Embora em algumas situações a expressão herança aí no código mesmo esteja em sentido amplo, ok? Abrangendo o legado, são coisas distintas. Tá bem? Nós temos no Brasil duas formas de sucessão. Quais são? Então vamos lá? Duas são as espécies de sucessão no Brasil. Dois pontos. Primeira, sucessão legítima ou ab intestato. Sucessão legítima ou ab intestato. E depois, sucessão testamentária. Legítima ou ab intestato, ou seja, sem testamento, e a testamentária. Ok? Uma pergunta que eu sempre faço, sempre. Qual delas é a prioritária no Brasil?
qual delas é a prioritária? Qual? Testamentária é a prioritária. Não é a mais usual. A mais usual é a legítima, ok? Agora, a prioritária é a testamentária. Por que isso, gente? Vou provar. Quando é que nós temos sucessão legítima? Quando? Vamos? Quando temos sucessão legítima? A lei diz, vocês sabem, porque vocês conhecem a lei. O que diz o 1788? Que nós teremos sucessão legítima quando? Quando o sujeito falecer sem testamento. Quando nem todos os bens forem compreendidos no testamento. Ou então ele morre, deixa testamento, mas o testamento caduca ou é julgado nulo. Ok? Então, nessas situações, teremos sucessão legítima. Então, pessoal, é como se ela fosse subsidiária. Porque se você tem testamento válido, ficou claro? Nós vamos fazer uso das regras da sucessão testamentária. Ficou claro assim? Tá? Isso a gente vai anotar daqui a pouco. Agora, o que é a sucessão legítima? O que é a sucessão legítima? Então, coloquem aí. Dá-se a sucessão legítima. Dá-se a sucessão legítima quando a herança é deferida. Dá-se a sucessão legítima quando a herança é deferida aos herdeiros. Deferida aos herdeiros, de acordo com a ordem de vocação hereditária, é deferida aos herdeiros, de acordo com a ordem de vocação hereditária, prevista no artigo 1829. Tudo bem? A testamentária, a gente obedece o testamento. Agora, com relação à legítima, nós vamos transferir aquele patrimônio de acordo com o que rege ou o que diz o 1829. Tudo bem? De acordo com a ordem de vocação do 1829. Pessoal, em termos simples, qual é a atual ordem de vocação hereditária? Em termos simples, qual é a atual ordem de vocação hereditária? Vamos, sem medo de ser feliz. Vamos, gente. Primeiro lugar. Tá errado. Segundo lugar. Então vamos voltar para o primeiro. Primeiro lugar. Quem? Cônjuge. É assim que vocês fazem, é uma graça. Vamos, gente. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Descendentes. É? Cadê o código do povo? O povo vem para a guerra e não traz o fuzil. Fala, você tem. 1829. Ah, não está escrito isso aí. Em concorrência com o cônjuge, sempre? A Maria é casada com o José no regime da comunhão universal, ok? Ele falece deixando ela e 2 filhos. Ela é herdeira? Não é herdeira. Ela é meeira, mas não é herdeira, ok? É casada agora no regime da comunhão parcial. Ele morre deixando os 2 filhos e bens particulares. Com relação aos bens particulares, ela é herdeira? É. Se ele morreu no regime da comunhão parcial, deixou 2 filhos e não deixou bens particulares, ela não é herdeira, ela só é meeira. Ficou claro? Precisa tomar cuidado. Em primeiro lugar, nós temos descendentes e cônjuge, em alguns casos, dependendo do regime de bens. Tudo bem? Em segundo lugar, a gente já vai anotar. Em segundo lugar, quem é que nós temos? É isso que está escrito? Não está escrito isso aí, não. Sempre. Aqui não importa o regime. Sempre. Ok? Sempre em concorrência com o cônjuge. Em terceiro lugar, cônjuge sobrevivente. E por fim, só está escrito isso? Aos colaterais? Mas é aos colaterais até o 4º grau, inclusive.
Tudo bem? Então vamos anotar assim, pessoal, ponto. A atual ordem de vocação hereditária, vírgula, em termos simples, a atual ordem de vocação hereditária em termos simples, vírgula, é a seguinte, 2 pontos. 2 pontos. Primeiro, descendentes em concorrência com o cônjuge, vírgula, descendentes em concorrência com o cônjuge, vírgula, em alguns casos, vírgula, dependendo do regime de bens. Dependendo do regime de bens. Ok? Tá bom? Segundo lugar, quem é que nós temos? Ascendentes, sempre junto com o cônjuge. Ascendentes, sempre junto com o cônjuge. Tudo bem? Aqui não vai importar o regime. Terceiro lugar, cônjuge sobrevivente. Cônjuge sobrevivente. Ok? E por fim, os colaterais até o 4º grau. Ok, pessoal? Ó, não tem desculpa, tem que saber isso aí, tá? Agora, olha, quando eu perguntar para vocês de novo qual é a ordem, eu não quero ninguém responder. Em primeiro lugar, descendente. Vou tirar ponto, tá certo? Se me responder descendente e cônjuge, eu vou tirar 2 pontos, tá certo? Tem que responder do jeitinho que tá aí. Porque não é sempre que concorrendo com os descendentes, o cônjuge vai herdar. Vai depender do regime de bens. Ficou claro, pessoal? Então, bota na cabeça de vocês do jeito que está escrito aí. Agora, concorrendo com ascendente, não. Herda sempre. Tudo bem? Não importa o regime. Tá bom? Bom, quais são mesmo as hipóteses em que nós temos sucessão legítima? Lembram-se? 1788? Quando o sujeito morre sem testamento, quando nem todos os bens estiverem compreendidos no testamento e quando ele deixou testamento, mas o testamento caducou ou foi declarado nulo. Tá bem? Agora prestem atenção. Na segunda parte do dispositivo, quando a lei diz assim, quando nem todos os bens estiverem compreendidos no testamento, equivale dizer o seguinte, o sujeito fez testamento, mas deixou de fora ou adquiriu depois, enfim, outros bens. Com relação a esses outros bens que não foram compreendidos no testamento, sucessão legítima. Vocês entenderam? Então é absolutamente possível coexistência da sucessão legítima com a testamentária. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Então coloquem aí. As hipóteses de sucessão legítima. As hipóteses de sucessão legítima encontram-se previstas no artigo 1788. Encontram-se previstas no artigo 1788 do Código Civil. Ponto. De acordo com a segunda parte desse dispositivo, VC, que é perfeitamente possível, a coexistência da sucessão, que é perfeitamente possível a coexistência da sucessão legítima com a testamentária. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Agora, com relação à sucessão testamentária. O que é a sucessão testamentária? Então anotem aí. Dá-se a sucessão testamentária. Dá-se a sucessão testamentária quando a herança
quando a herança, ou então o legado, a herança, ou então o legado, são deferidos. São deferidos aos herdeiros testamentários, Pessoal, eu sempre chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte: herdeiro testamentário, a gente já vai complementar, é diferente de legatário. São coisas absolutamente distintas. Herdeiro testamentário é diferente de legatário, que são também diferentes do pré-legatário. Ok? Agora tem um detalhe. A lei, em várias situações, não faz uso dessa expressão, herdeiro testamentário. Ela usa uma outra expressão. Ela diz herdeiro, lembram-se? Instituídos. Instituídos. Por que instituídos? Porque indicados, instituídos no ato de disposição de última vontade. Tudo bem? Então, entre parênteses, vocês colocaram aí, é deferida aos herdeiros testamentários, abram parênteses, ou instituídos, gravem essa expressão. Ou instituídos, fecha. Continuando agora, e aos legatários, de acordo com o ato de disposição de última vontade. Ou seja, de acordo com o testamento. De acordo com o ato de disposição de última vontade. Tudo bem? Ficou claro? Agora, uma outra coisa que eu sempre pergunto para vocês, né? Para já ir forçando todo mundo a pensar aqui no direito sucessório. A liberdade do testador em testar é absoluta ou é relativa? É relativa. Por que que é relativa? Hã? Por quê? Por quê? Por causa da legítima. Ele tem que respeitar a legítima. A legítima cabe a quem? Quem? Vamos? Aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Quem são? Descendente, ascendente e cônjuge. Ok? Vou contar uma coisa para vocês. A Mariazinha não tem pai nem mãe. A Mariazinha não tem descendente nenhum. E a Mariazinha é solteira. Ok? Ela vai fazer o testamento. E aí? Vamos, entenderam? Hã? Então, a Mariazinha... Pode vir sentar. Gente, a Mariazinha não tem pai, não tem mãe, não tem filho, neto, bisneto, não tem ninguém. E também não é casada, é solteirona. Tudo bem? Ela quer testar. Pode testar tudo? Pode? Então, quando eu pergunto, a liberdade do testador em testar é absoluta ou relativa? Depende. Depende do quê? Depende do quê? Da existência de herdeiro necessário. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Coloquem aí a pergunta. A liberdade do testador em testar é absoluta ou relativa? A liberdade do testador em testar é absoluta ou relativa? Interrogação. Depende. Depende. Vírgula. Pois em havendo herdeiros necessários, abram parênteses, descendentes, ascendentes e cônjuge. Fecha. Ele deve respeitar
a legítima desses herdeiros. Ele deve respeitar a legítima desses herdeiros. E, portanto, a sua liberdade de testar é relativa. E, portanto, a sua liberdade de testar é relativa. Ok? Ponto. Em não os havendo, não há que se falar em legítima. Não há que se falar em legítima, pois todo o patrimônio é disponível. E, portanto, sua liberdade de testar é absoluta. Ok? E patrimônio é disponível. Todo o patrimônio é disponível. E, portanto, a liberdade de testar é absoluta. Ok? Gente, se não tem herdeiro necessário, não tem legítima, não tem que se falar em legítima. Todo o patrimônio é disponível. Ele faz com aquele patrimônio, ele deixa para quem ele bem quiser. Ficou claro? Se quiser, inclusive, dividir todo o patrimônio em legados, ele pode. Ficou claro? Tudo bem? Então, são essas as duas formas de sucessão que nós temos no Brasil. Existe uma terceira forma, que vocês se lembram, que é a sucessão contratual, também chamada de pacta corvina ou pactícia. Essa não encontra guarida no nosso ordenamento. Lembram-se do 426, que fala assim, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva? Lembram-se disso? Então, essa sucessão não encontra guarida no nosso ordenamento, salvo uma exceção, que é a partilha entre vivos, lá do 2018. Tudo bem? Então, vamos lá? Então, coloquem assim. Vamos pôr como observação. Coloquem aí. Uma terceira forma de sucessão, denominada sucessão contratual, ou pactícia ou pacta corvina não encontra guarida no nosso ordenamento. Por força da proibição contida no artigo 426 do Código Civil. Não encontra guarida no nosso ordenamento por conta da proibição contida, prevista no 426. Tudo bem? Esse dispositivo, vocês se lembram, diz, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Ok? Ponto. Agora coloquem assim, exceção, 2 pontos. Exceção, 2 pontos. A partilha entre vivos. Partilha entre vivos, prevista no artigo 2018 do Código Civil. Partilha entre vivos, prevista no 2018 do Código Civil, vírgula, que se trata de uma verdadeira sucessão antecipada. Porém restrita aos bens presentes. Tudo bem? Gente, é o seguinte, ó, prestem atenção. Vamos imaginar um pai que tenha 4 filhos, já seja viúvo, inclusive, para facilitar a nossa vida, tá?
esse pai tem esse patrimônio. Ele resolve, em vida, partilhar esse patrimônio entre os 4 filhos. Ele assim faz, partilha entre vivos. Cada um pega o seu pedaço e vai cuidar da sua vida. Tudo bem? Só que esse pai permanece vivo por mais 20 anos. E durante esses 20 anos, esse pai acaba amealhando um novo patrimônio, agora desse tamanho. Tudo bem? Com relação a este novo patrimônio, ele, caso queira, pode fazer uma nova partilha entre vivos. Se não fizer, pode fazer testamento? Pode fazer testamento. Se morrer sem nada disso, sucessão legítima. Vocês entenderam? Não significa que, com relação a esse novo patrimônio, porque há 20 anos atrás ele fez uma partilha entre vivos, que nós vamos obrigatoriamente ter uma nova partilha entre vivos aqui. Ok? Ela é restrita aos bens que existirem no momento em que a partilha foi feita. Ficou claro? É isso que está escrito aí. Todo mundo entendeu? Ok? Então vamos lá. Segundo tópico, pessoal. Segundo tópico. Da abertura da sucessão. Da abertura da sucessão. Quando é que nós temos por aberta a sucessão? Quando é que se abre a sucessão? A sucessão se abre no momento da morte, não é? Nesse momento, né, com a morte, os bens que compõem a herança, ou seja, domínio e posse dos bens, são transmitidos de forma imediata aos herdeiros legítimos e testamentários. Ok? Exato. Ainda que esses herdeiros não tenham conhecimento do falecimento e independentemente de qualquer ato deles. Ok, pessoal? É de forma imediata. Isso a gente conhece como droit de saisine, que vem lá do direito gaulês. Tudo bem? Ou, segundo o professor Pontes de Miranda, pura e simplesmente, princípio da saisina. Ok? Agora, não confundam a saisina, que está lá no 1784, com a... Não é 1784? Hã? É 1784? Será? Parece que não. É sim. A gente se confunde, precisa tomar cuidado com a memória, hein? Que a gente, às vezes, né? Então, esse princípio, pessoal, significa isso. Com a morte, transmite de forma imediata. Mas isso não significa que ele aceitou a herança. Tudo bem? Porque a aceitação é ato que vai acontecer posteriormente, num outro momento, e é um ato obrigatório. Só que no momento que aceita, ou com a aceitação, nós teremos a retroação, ok? E significa que ele é herdeiro desde o momento da abertura da sucessão. Mas se ele quer aceitar, ele vai fazer por uma das formas previstas em lei. Porque se você entender que com a saisine já tem aceitação, ele não vai poder renunciar depois se ele quiser, por conta do 1812. Todo mundo entendeu? Então, a saisine, essa transferência imediata é uma coisa, mas não significa, não equivale à aceitação de herança. Tudo bem? Então, por favor, anotem aí. A abertura da sucessão dá-se com a morte. Ponto. De acordo com o artigo 1784, que consagra o princípio, coloque entre aspas, do droit de saisine, que consagra o princípio do droit de saisine, vírgula, com a morte, a herança é transmitida imediatamente.
aos herdeiros legítimos e testamentários. Aos herdeiros legítimos e testamentários, vírgula. Ainda que estes herdeiros não tenham conhecimento, da morte. E independentemente de qualquer ato deles. Tudo bem? Ponto. A transmissibilidade abrange o domínio e a posse dos bens, que compõem a herança. Então, olhem, transmissibilidade da herança. Herança aqui está em sentido amplo, ok? Vejam que vocês anotaram apenas transmissão em relação ou aos herdeiros legítimos e testamentários. Eu não falei de legatário, tá bem? Então, olhem, em se tratando de herdeiro legítimo e herdeiro testamentário, nós aplicamos o 1784, que trata do Roi de Saizine, tá? Com relação a esses herdeiros, no momento da abertura da sucessão, ou seja, com a morte, nós vamos transmitir a esses herdeiros domínio e posse dos bens que compõem a herança. Tudo bem? No momento da abertura da sucessão, domínio e posse serão transmitidos, melhor dizendo, a esses herdeiros aqui. Tudo bem? Tá certo? Em se tratando de legatário, a regra é completamente diferente e está lá no artigo 1923, ok? Aqui nós temos que ver se é caso de transmissão de propriedade ou se é transmissão apenas da posse, ok? Se o morto deixa em legado a propriedade de um determinado bem para o legatário, nós temos primeiro que ver se se trata de um bem ou uma coisa infungível ou se essa coisa é fungível. A propriedade de uma coisa infungível, o legatário adquire desde o momento da abertura da sucessão. A propriedade de uma coisa fungível, o legatário adquire somente após partilha. Olha aqui. Agora, se foi legado a ele, legatário, apenas posse, não importa se essa coisa é infungível ou se é fungível, porque ele somente a adquire após partilha. Ok? Não pode esquecer. Isso está no 1923. Ok? Então vamos lá? Vamos anotar? Então, coloquem aí. Com relação ao legatário, a situação é diferente. Vírgula. Pois se infungível a coisa legada, ele adquire a sua propriedade
ele adquire a sua propriedade desde o momento da abertura da sucessão. Adquire a sua propriedade desde o momento da abertura da sucessão, ok? Ponto e vírgula. Se fungível, vírgula. Se fungível, ele adquire a propriedade após partilha. Tudo bem? Ponto. Em se tratando de posse, vírgula, seja a coisa fungível ou infungível, vírgula, somente a adquire após partilha. Somente a adquire após partilha. Ok? Tudo bem, pessoal? Não esqueçam, 1923. Tá? Agora, olhem, eu também faço sempre essa observação. Pessoal, esse droit de saisine, isso é originário, como eu já disse, do direito gaulês. Tá bem? O professor Pontes de Miranda fez uma tradução livre para nós. Ele dizia pura e simplesmente direito de saisine ou direito de saisina. Tá bem? Mas ele podia, porque ele era Pontes de Miranda. Tá? Por que eu digo isso? Porque a palavra saisina, pura e simplesmente, não diz nada para nós. Ok? Mas nós sabemos o que significa o princípio. O princípio da saisina significa, com a abertura da sucessão, com a morte, a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários, independentemente de qualquer ato deles e ainda que eles não tenham conhecimento do falecimento. Ficou claro? Agora só a palavra solta nada nos diz. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Bom, nós temos que fazer um break de 5 minutinhos, tá bom? Não preciso nem levantar o papelzinho hoje, né? Então, 5 minutinhos, pessoal, e a gente já volta.